Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, amados. Em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Aleluias. A Deus seja a honra, a Ele seja a glória. Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: palavras do pregador. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se, e volta-se ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e, contudo, o mar não enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Salomão, ele certamente foi um dos grandes pregadores, um dos grandes filósofos de todos os tempos. Ele é muito profundo. E o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre isso, desse seu profundo conhecimento. Ele está fazendo um pouco da análise do viver do ser humano. Talvez você tenha escutado algo do tipo: menino, você precisa estudar porque você tem que ser alguém. Você precisa ser alguém na vida. Alguém ouviu isso aí quando criança? Você precisa ser alguém na vida. Então a gente passa a vida inteira lutando para ser alguém. Tu já conseguiu ser alguém, Henrique? Então nós vivemos perseguindo esse alguém que nós não sabemos quem é. Você precisa estudar, trabalhar, se formar, e a vida segue. O problema é que a vida é breve, e se você for analisar, nós não temos muito tempo para muitas coisas. Ora, se dedicamos tempo para... Analisa um dia, pensa bem, e pensa só, se a duração da tua vida fosse um dia, você conseguiria fazer tudo que você sonha em um dia? Não daria. Você teria que escolher algo a fazer, para fazer bem feito. Então o pregador, já no início do livro, ele conclui, ele já começa de forma bem agressiva, está falando, é vaidade. Viu, Hélio? É vaidade. Ele conclui que ele já começa concluindo Natal. Ele já começa terminando. É vaidade. É vaidade. Eu
não sei se você percebeu a profundidade que há nessas poucas letras que foram lidas. Mas Salomão, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Ele começa a fazer a análise do vento, do sol. E ele parece que tem um pouco da visão dos gregos, né, Écio? Da visão cíclica, né? Essa visão é importante falar que essa visão não é a visão cristã, tá, irmãos? A visão cristã é linear. Mas a visão grega não, ela é a visão cíclica. E Salomão fala um pouco sobre isso, né? Parece que tudo está girando em círculo e uma coisa vai, uma coisa vem, de repente, né? As coisas voltam a se encontrar. A visão cristã não. O mundo caminha em direção a um propósito pré-estabelecido por Deus. E o legal é que ele vai dizer aqui no versículo 9, o que foi, isto é. O que foi, isto é. O que foi, foi, é. E o que é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. Pegou? O embrulho que ele faz aí essa treta toda. O que foi, é. E o que é há de ser. E o que foi, isso se fará. É profundo isso aqui. Então, voltando na história de que nós somos pressionados. Cecília, seja bem-vinda, viu, Cecília? Somos pressionados para buscar, para conquistar. E deixa eu te falar uma coisa. Nós temos direito, sim, de buscar sermos pessoas melhores, conquistar, nos formar, construirmos, comprarmos, edificar família, nos tornarmos empresários, buscar os nossos sonhos, sei lá, doutorado, pós-doutorado, conquistar um planeta, umas 2 galáxias, eu não sei quais são os teus sonhos, vá buscar os seus sonhos. Não sei quais são eles, vá buscar, você tem direito, vá buscar os seus sonhos. Só que se o Salomão estivesse aqui e ele tivesse uma oportunidade para falar logo agora, depois do que eu acabei de dizer, imagina o que ele ia te dizer. Você acha que ele ia dizer o que para você se eu deixasse ele falar agora? Ele ia dizer, o que ele acabou de dizer para você é vaidade. Era. Ele ia falar, é besteira. Salomão está concluindo a conclusão concluída por Salomão. Ele está dizendo o seguinte: no final, o ser humano caminha existencialmente para um vazio. Olha só o que ele vai dizer para a gente aqui. Salomão foi o 3º rei de Israel, amém? Não é isso? O 3º? Davi? Não, Davi não. Saul, Davi, Salomão, 3º. Então foi um homem próspero, sábio, não fez guerra. Salomão foi aquele cara que viveu o filé do boi. Ele comeu o filé do boi. Ele não teve no início, não viveu as guerras do início e nem a treta do depois. Ele viveu o filé do boi. Então ele viveu o melhor do reino, tá? Então ele tinha muito dinheiro, tinha de tudo. Olha só o que ele vai dizer aqui. Eu vou começar um pouquinho aqui antes para a gente poder entender melhor. Tá. Vamos pro capítulo 2, tá legal? Verso 1, a partir do verso 1. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei como alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne e entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número
dos dias de sua vida. Verso 4: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Eclesiastes, estou no versículo, final do versículo 2, final do versículo 4, tá? Eclesiastes 2, final do versículo 4. Vou agora iniciar o 5. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Verso 7: e adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, ou seja, mais do que Saul e mais do que Davi. Verso 8: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas, e toda espécie, e fui engrandecido, e amontoei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. Talvez na sua versão está escrito no verso 11 que tudo isso era correr atrás do vento. O que Salomão está concluindo? Ele está dizendo o seguinte: o que Salomão está falando? Ele está falando assim, quando ele diz: olha, eu não privei a minha carne de prazer algum. Ele fala: eu bebi, tomei todas, provei do álcool, da alegria que o álcool pode dar, provei das mulheres, das riquezas, das plantações, edifiquei palácios. Todo tipo de prazer que o mundo de Salomão podia dar, Salomão teve. E o que ele concluiu? Que ele caiu no vazio. Então escute, o excesso leva para o vazio. O excesso de ter leva para o vazio. A falta leva para o vazio. Então, conquiste os seus troféus, busque as suas medalhas, os seus diplomas, engrandeça o seu nome. Cuidado, porque tudo isso pode nos levar ao vazio, e é um vazio à espera de todo ser humano. E eu aqui com meus botões, eu imagino que talvez seja inevitável não chegar por lá. Talvez seja inevitável não chegar por lá. João, capítulo 3. Essa foi a conclusão de Salomão. E olha, o cara experimentou de tudo. Que é isso, pastor? O cara na Bíblia bebeu e bebeu muito. Mulher teve muito, o cara tinha um harém. Era mulher à vontade. De nova a velha, tinha de tudo, Salomão. Ele chegou no vazio. Ok, João capítulo 3, você abriu. Vamos ler aqui a partir do versículo 22. João 3, 22, diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali
e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Verso 26. E foram ter com João e disseram-lhes: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista começa a lançar luz, a luz necessária que o ser humano precisa entender, a luz que ele precisa ter quando chegar no vazio. Porque penso eu que talvez todos nós iremos passar por lá, não é? Talvez seja inevitável. Os discípulos disseram: olha, João, está acontecendo alguma coisa errada. Você batizou, você falou bem dele, e agora ele está batizando, ele quer tomar o seu lugar. E João disse: não, você não entendeu. Não importa quem eu sou, não importa o meu nome, não importam as minhas credenciais. O que importa é ele. Vocês não entenderam. O que importa é ele. Eu vim por ele, por causa dele. Salomão disse: eu fiz para mim, plantei para mim, construí para mim, tudo para mim. E João está dizendo: é ele, é para ele. Estão começando a compreender a diferença? Ou seja, Salomão girou, João aponta. Tem diferença. Filipenses, capítulo 3. Bem, como pregador, eu estou chegando em uma fase. Dizem que depois dos 40, o camarada começa a ganhar uma certa maturidade. E a minha está demorando, que eu já vou fazer 47. E eu estou preocupado, parece que ela não quer chegar. Né? E às vezes a gente ainda... Às vezes eu ainda caio naquela de achar que quanto mais alto o pregador ministra o seu sermão, ele vai ser melhor compreendido. E não é assim. Então eu estou tentando chegar naquela fase de entender que cada um deve buscar a essência da mensagem, semelhante aquela compreensão que falou o poeta, né? O compositor Almir Sater, quando ele disse: eu ando devagar porque já tive pressa. Não adianta. Algumas vezes os pregadores, alguns se desesperam, correm de um lado para o outro, dá cangapé, e às vezes tudo aquilo o cara tem boa vontade, pode até ter boa vontade, mas não adianta. Cada um de nós, cada um dos ouvintes precisa entender a essência da mensagem. Senão nunca vai acontecer a transformação esperada. Filipenses capítulo 3, eu pedi para você abrir, não foi isso? Ok. Vamos lá. Finalmente, irmãos, meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne.
Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Atenta a partir de agora. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem, Paulo começa a apresentar o seu currículo vitae agora, tá? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é da lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo Jesus. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem pela fé. Paulo sofria muitos ataques pelo fato dele não ter sido formado na mesma escola dos demais apóstolos. O chamado de Paulo foi uma quebra de paradigma, irmãos. Então isso aí, ele era questionado muito. Então aqui ele tinha que apresentar o currículo dele. E aqui ele estava dizendo quem ele era. Ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele está falando, cara, eu sou hebreu, puro sangue. Eu tenho pedigree, Cariston. Rottweiler do puro, da melhor raça. Fariseu era uma das principais seitas, como se fosse um grande partido político hoje, respeitadíssimo. Só que ele está dizendo, eu troquei mão de tudo isso, eu abri mão de tudo isso. O termo que Paulo usa aqui, que essa versão usou a expressão escória. Uma outra versão que eu acho mais legal, ela usa o termo esterco, estrume, cocô. Paulo está dizendo que tudo aquilo que a visão de mundo de Cristo, a visão de mundo que ele tinha antes de Cristo, era a visão que ele tinha dele, a forma que ele via a vida, que ele se via, que ele via as pessoas, as oportunidades, tudo mudou depois de Jesus Cristo. E ele fala, olha, eu abri mão de tudo isso para não perder Cristo Jesus. A expressão que ele usa aqui, que vem do grego original, é usado muito quando um navio estava para naufragar. Então eles jogavam toda a carga fora, para que o navio não afundasse. Paulo está dizendo, olha, eu lancei tudo fora, para não perder a Jesus. Então analisa só uma coisa, quantas vidas você tem? Eu já perguntei respondendo, não foi? Eu não fiz isso de propósito, tá? Nós só temos uma vida para viver. Nós só temos uma vida para viver. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Paulo, entendendo isso, ele disse, é verdade, então eu posso todas as coisas, se eu estiver contigo. Que conselho eu daria então, para essa geração? Que conselho? A Bíblia me diz, me ensina para eu dizer às pessoas que não bebam, que não fumem, que não usem drogas, que não aproveitem o mundo. Não, a Bíblia não me manda fazer isso. A Bíblia não me manda fazer isso. Ao contrário, é exatamente ao contrário. Não se escandalize, mas eu não posso fugir do que a Bíblia diz.
Por conta do meu evangeliquez, eu não posso falar diferente do que a Bíblia diz. Diz assim a palavra do Senhor: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se no seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração. Salomão anda pelos caminhos do coração dele, fez tudo o que queria. Só que esse andar pelos caminhos, andar por tudo que quer fazer, vai levar para o vazio. Vai levar para o vazio. E quem chega no vazio sozinho, se chegar no vazio sozinho, eu construí um grande nome, fiquei muito respeitado. Quantas pessoas de grandes nomes, você não já ouviu falar que se suicidaram, que acabaram com a sua história? Como foi que terminou aquela moça muito conhecida, uma cantora pop, acho que é a Amy Winehouse, parece esse nome dela, né? Aquela menina lá, né? Michael Jackson, como terminou? Triste. Aquele outro lá, Fred Mercury, como terminou? Como terminam os grandes? Me diz uma coisa, onde estão os grandes homens que passaram pela história? Cadê os grandes impérios que foram construídos? Eles passaram. Porque tudo passa, tudo vai se desintegrando. Porque parece que tudo vai chegando realmente a um propósito. Lá no final, tudo vai chegando para Deus. Mas voltando para a questão do vazio existencial, se você não se volta para Deus, quando você chegar a esse vazio da existência, que todo mundo tem uma tendência a chegar, talvez você não vai saber o que fazer. Se você chegar lá com seus troféus, com suas conquistas, com as suas mulheres, com as suas drogas, com seus amores, né? Como disse Martinho da Vila, teve mulheres de todas as cores, de todas as idades. Pois é, mas chegar com todas essas mulheres sozinho, lá no vazio, vai dar cabo da vida, não vai fazer sentido. Mas Paulo disse: não, eu vou abrir mão de tudo isso. Eu vou entregar todas as minhas conquistas. Eu vou entregar tudo para Ele. Porque não importa quem eu sou, que eu diminua e que Ele cresça. E aí ainda assim nós poderemos chegar no vazio. E quando chegar lá no vazio, você vai poder falar: vazio, Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Eu estou bem acompanhado. O meu pastor, o meu Senhor, Ele está comigo. A minha vida não está sem sentido. Eu não me apoiei no ter, no conquistar, mas eu me apoiei no Autor da vida. Então o pastor vai nos guiar e vai nos tirar do vazio. E aí então vai se cumprir a palavra do Senhor. Eu comecei a ler aqui Eclesiastes 12. Alegra-te, jovem, 11. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia seu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo, ou seja, tudo como fizer vai ter que responder diante de Deus. Verso 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude também são vaidade. Capítulo 12, versículo 13, ele conclui: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos,
Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Paulo foi sim muito inteligente quando ele disse: olha, eu tenho tudo por perda. Ele fez semelhante ao que disse Jim Elliot. Jim Elliot falou o seguinte: sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Tem coisas que você não pode perder. Tem coisas que nós não podemos perder. Nós não podemos perder a Cristo. Tudo mais você pode perder. Cristo não. Cristo não. Eu quero voltar em Filipenses para a gente fechar essa mensagem. E esse é o problema dessa geração, irmãos. Nós vivemos uma geração que aprendeu que precisa ser alguém. E parece que essa onda de ser alguém, essa parada de ser alguém, esse alguém parece que é ser alguém além de ser humano. Parece que é essa onda de ser divino, né? Sofri perda de todas essas coisas e as considero escória para ganhar a Cristo. Verso 9 do capítulo 3 de Filipenses, eu estou lendo: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus, que é pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua carne. Então assim, nós precisamos conhecer o poder da sua ressurreição. Quando Cristo, segundo os Coríntios, vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, na verdade. Irmãos, é 2 Coríntios capítulo 5, tá? Desculpa. 2 capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando Cristo se fez homem, ele se fez homem para nos ensinar como deve ser o ser humano. Cristo não morreu, irmãos, para que sabe aquela história, você precisa ser alguém. Um dia eu ouvi alguém falar o seguinte, em uma pregação, estava um pregador veio de fora pregar na igreja, então ele de repente, uma hora, talvez emocionado por algum motivo, não sei, talvez se afeiçoou por mim, então ele disse assim, bem emocionado, ele disse: já está na hora do Senhor exaltar esse homem nessa cidade para que ele seja conhecido. Eu falei: não. Você lembra disso, pastor? Ele se emocionou. Ei, quem tem que ser conhecido é Jesus, irmão. Eu estou tentando resolver as minhas tretas, Natal, e não consigo, Henrique. Quem tem poder de mudar as pessoas é Cristo. Ficou inseguro? Pensou que eu era mais forte? Não cai nessa ilusão não, velho. Não confie no homem, só Jesus. Então preste muito bem atenção. Quando Jesus se manifesta, ele não se manifesta para nos transformar em super seres humanos ou semideuses. Ele se manifesta, ele se fez homem para nos ensinar o que é o verdadeiro humano que Deus criou. E o humano que Deus criou é um humano totalmente dependente de Deus. Porque o humano caído é um humano que vive buscando ser divino. Lembra da Torre de Babel? O cara que queria construir para subir ao céu, queria ser divino. Jesus vem nos ensinar a ser homem.
Quem foi que tentou ensinar o homem a ser Deus? Lembra não, lá no jardim? Foi o rabudo, não foi? O pessoal chama de rabudo, né? Nem sei se o bicho tem rabo, né, irmão? Mas desenharam ele com rabo, com tridente, com chifre, né? Foi o Satanás. Jesus veio nos ensinar a ser homem. Mas o homem nessa busca de ser muito grande, ele cai no vazio. E quando ele pensa que ele é grande, ele despreza Deus. Recentemente, acho que no estado de São Paulo, lá eles tentaram tirar, não sei se conseguiram, a expressão lá dos livros de história, AC e DC. Alguém ouviu falar sobre isso? A sociedade está querendo se esquecer de Deus. Verdade é também que já vivemos em uma era pós-cristã, né? Isso também é fato. Jesus está voltando, te prepara. Daqui um pouco esse mundo vai sentir falta de Deus e nós não estaremos mais aqui. Gente do céu, aqui nós vamos estar aqui não mesmo, vocês estão tão quebradinhos, porque é de manhã, né? Então escute, tirar o AC e o DC, isso é tão, não, eu não vou me controlar não, isso é tanta imbecilidade. Eu ia tentar ser politicamente correto, mas não dá, isso é tanta imbecilidade, porque se o cara quer desconsiderar o fato de religioso, ele não pode deixar de lado o fato histórico. Jesus é um personagem histórico. Que idiotice! Mas, fecha aspas, não vou fugir da mensagem. Tá aí a minha crítica, né? Minha revolta. Então, preste muito bem, irmãos. Preste bastante atenção nisso. Naturalmente, parece que o Satanás conseguiu enfiar dentro da gente essa história de querer ser grande, de querer ser muita coisa, querer ser reconhecido. Quando alguém não nos reconhece, a gente fica pequenininho. Escute, o ser humano que Deus criou é um ser humano servo, dependente de Deus, forte, que suporta a tempestade. Alguém viu alguma vez Jesus reclamando das dores que experimentou? Não, Jesus suportava as dificuldades, passava pelas tempestades. Detalhe, escute só, o que Jesus viveu como humano foi para nos servir como exemplo, e às vezes que ele se manifestou como Deus, ele ainda o faz até hoje, porque foi uma manifestação sobrenatural, ele continua a fazer, para engrandecer o nome dele. O que Paulo disse é o seguinte, quando ele considerou como escória, ele estava dizendo assim, tudo que eu fazia era grande, era importante, mas não glorificava a Deus. E a partir de agora, Gálatas capítulo 2 versículo 20, ele vai dizer, agora vivo não mais eu, agora Cristo vive em mim, e agora tudo que eu faço para a glória de Deus. A minha vida agora é para inspirar a Deus. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, né? Eu quero ser achado nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Diferente de Salomão, fiz para mim, construí para mim, plantei para mim. Vai ver no texto lá. Aí Paulo diz, é dele, por ele e para ele. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique em pé no teu lugar no nome do Senhor. Aleluia. Fique em pé no teu lugar no nome de Jesus. Tá, tudo bem. E aí, fazer o quê? Paulo não cai no vazio? Cai. Só que uma coisa você... Pode subir, ministério louvor. Pode subir os meninos. Uma coisa é você cair no vazio com Jesus, amém, irmãos? Você sabe o que acontece quando você cai no vazio com Jesus? O vazio não é mais vazio. Não tem vazio com ele. Você nem percebe que está no vazio. Não tem vazio com ele. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe e te guarde.